Olá, sou a professora Silvana Zanchetti. Estamos aqui hoje para trabalhar a disciplina Práticas Pedagógicas em História 2. Nós iremos trabalhar nessa aula o módulo 3, Ação Extensionista, Temática Transversal no Ensino de História, a unidade 2, a entrega do portfólio, Temática Transversal no Ensino de História. Portanto, aqui na terceira aula, como vocês podem observar, é a fase final da disciplina e a entrega do portfólio também é um requisito, a última avaliação do módulo 3 e para também obtenção de aprovação na disciplina. Então, vocês farão o portfólio enquanto o processo avaliativo da disciplina. Então, como vai ser? Vai estar na pasta do estudante de vocês o modelo de relatório que vocês irão fazer o download e preenchê-la conforme as orientações que eu darei a seguir. Então, vocês precisam preencher o nome completo, o nome da disciplina, que já vai estar destacado, é importante conferir, Práticas Pedagógicas em História 2, o semestre que vocês estão cursando, o curso, né, que é História, o curso que é História, o título da ação, aqui a ação que vocês desenvolveram na escola, e o resumo. É importante destacar que no resumo, o que é um resumo? Ele precisa conter todo o escopo, ou seja, todo o projeto, é um relatório geral de forma resumida. E nele precisa ter, então, o tema, o objetivo geral, as metodologias que vocês utilizaram, o público-alvo e os resultados alcançados com a ação. E, por fim, a palavra-chave, o ideal é que tenha pelo menos 4 palavras-chave que diz respeito. O que é palavra-chave, professora Silvana? São conceitos que vocês trabalharam no projeto, na ação extensionista. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com história das mulheres, questões de gênero na escola. Então, eu vou trabalhar, eu posso utilizar a palavra como mulher, gênero, escola, ensino. Isso são palavras que definem o projeto, ou seja, que vão perpassar toda a ação extensionista. Então, essas palavras-chave são importantes para que, ao leitor olhar a palavra-chave, vai falar, olha, nesse trabalho vai conter, então, um tema relacionado à mulher. Então, eu vou ler. Então, isso serve também para qualquer outro trabalho que vocês forem fazer. Seja um artigo, seja um trabalho acadêmico. Então, vocês sabem, quando vocês estão procurando, vão procurar na internet também um texto, vocês observem que tem a palavra-chave. Geralmente, por essas palavras, vocês encontram artigos, temáticas, discussões, reflexões acerca daquela palavra, daquele conceito importante para vocês. Então, vocês vão desenvolver isso ao longo do projeto de vocês, ao longo da vida acadêmica de vocês, tá? Então, o portfólio, o que é um portfólio? O portfólio é um relatório final detalhado, onde vocês vão apresentar nesse espaço, vocês vão apresentar tudo o que desenvolveram na ação extensionista. O portfólio, ele é uma ferramenta muito importante, principalmente nas ações educacionais, porque nele segue todo o planejamento documentado, com fotos, com exposições, o que você trabalhou, o engajamento. Então, tem todas as partes da ação extensionista. Então, é importante que vocês produzam esse portfólio, que ele vai também, vocês, ao fazer isso, vocês estarão desenvolvendo habilidades para a construção de relatórios, e aqui, no caso, em formato de portfólio. Então, é o escopo do planejamento da ação de extensão. O que seria esse escopo, professora, do planejamento? São o grande objetivo geral do projeto. Então, eu tenho lá, eu vou fazer essa introdução, vou mostrar o que era a ideia, qual era o planejamento da ação.
eu preciso trazer um referencial teórico que embasa essa ação. Então, se eu estou falando de história das mulheres, eu devo trazer um referencial teórico que discuta a história das mulheres. Estou falando da história de criança, saúde, então eu tenho que trazer esses embasamentos. Eu estou falando de um contexto histórico, qual referencial, quais autores trabalham essa discussão, essa temática, quais autores trabalham essa temática. Então, é importante trazer essa breve discussão teórica. O público-alvo. Então, quem era o público-alvo? Quem eram as pessoas que esse projeto queria alcançar? Era sexto ano? Era do sexto ao nono? Era o sexto, o sétimo ano? Era o ensino médio? Era só os alunos do primeiro ano do ensino médio? Isso precisa estar claro. E ao desenvolver, ao ter desenvolvido a ação, isso precisa ficar claro, então, no seu portfólio, qual turma você trabalhou. O objetivo geral, os específicos da ação de extensão, precisam também estar no seu portfólio. A metodologia, qual método, como você fez? Então, você vai relacionar todas as atividades que foram desenvolvidas em cada etapa do planejamento da ação. Então, primeiro eu fiz um levantamento prévio, uma observação do espaço, conheci a realidade. Então, eu preciso trazer essas informações. E depois eu fiz um trabalho em grupo, eu fiz um trabalho de pesquisa, eu fiz uma ação de dramatização. Então, eu preciso trazer como eu desenvolvi a minha ação. Qual metodologia de ensino eu utilizei? Então, aqui eu posso fazer, olha, eu fiz uma palestra, eu fiz uma aula expositiva, eu apresentei um documentário, eu apresentei uma música, discuti a letra da música com os estudantes. Então, tem uma infinidade de métodos que vocês podem desenvolver e aí vocês vão trazer essas informações no seu portfólio. Também vai descrever cada atividade que foi desenvolvida. Sempre lembrando, vocês vão trazer evidências por meio de fotos, por meio de outros registros. Passou uma atividade, fez uma atividade, seja lá uma atividade de verdadeiro ou falso, de caça-palavras, você pode fotografar, digitalizar esses documentos em que os alunos responderam e participaram das atividades e trazer para o seu portfólio. Isso enriquece e mostra como foi desenvolvida essa atividade. Foram perguntas abertas, foram uma atividade objetiva. Eu posso, então, trazer esses registros que vai enriquecer, então, o meu portfólio. Relacionar essas atividades com referencial teórico que embasou o planejamento da ação de extensão, sempre registrando com reflexões possíveis a partir dessas atividades que vocês desenvolveram ao longo da ação. Então, sempre relacionando, realizei uma leitura com os alunos. Então, eu fiz uma leitura, após a leitura, eu desenvolvi algumas atividades de debate. Então, eu preciso fazer. Então, qual era o assunto do debate? Então, quais questões? Levantei questões abertas para os estudantes e realizamos um diálogo, um debate de quem era a favor, de quem era contra determinado conceito, determinado acontecimento. Então, é importante fazer esse diálogo com os estudantes e apresentar aqui no seu portfólio. Isso também te proporciona um conhecimento do que deu certo, do que foi viável, principalmente registra questões importantes do desenvolvimento da sua atividade e mostrar o que teve êxito. Mas, professor, eu posso também trazer que essa atividade, da maneira que foi pensada, da maneira que foi planejada, não deu certo? Pode. E aí o seu portfólio vai mostrar, olha, foi feito o planejamento, a metodologia é essa, porém, os alunos não conseguiram compreender a questão, houve uma flexibilização, houve uma mudança, então isso pode trazer
Porque ao retornar ao portfólio, quando você for aplicar essa ação em outra escola, em outro momento, você já vai ter esses dados para você se embasar para ações futuras. Vou destacar principalmente os resultados alcançados. Eu vou retomar os objetivos da ação de extensão e escrever quais resultados eu alcancei ao desenvolver aquela atividade. Lembrando, então, se a ideia era que os alunos compreendessem determinado contexto histórico, eu vou destacar aqui dentro do resultado, olha, com o projeto, os alunos compreenderam a importância das mulheres na política pública nacional, a sua participação enquanto políticas, enquanto participante do processo democrático. É um exemplo. Então, eu consegui levar ao meu estudante que ele compreendesse aquele contexto. Vamos pensar uma outra possibilidade, um projeto de saúde. Olha, com uma alimentação saudável, eu consigo ter uma saúde melhor, em desenvolvimento. Então, a saúde dos idosos com uma alimentação saudável, comida de verdade, como nós falamos, eu consigo observar uma longevidade, onde os idosos vivem por mais tempo e uma vida saudável. Como que eu consegui? Então, eu vou mostrar aqui, olha, foi possível construir esse conhecimento e os alunos compreenderam que se alimentar saudável, comida saudável, se os alunos compreenderem, se comerem comida saudável, terão uma velhice melhor, uma longevidade, uma saúde melhor. Então, é importante destacar esses pontos para que o aluno observe. Então, eu consegui alcançar o meu objetivo. O meu objetivo era que o aluno compreendesse sobre determinado contexto, o evento histórico. Um exemplo, a mulher inicia o seu processo na indústria, nas fábricas, lá na Primeira Guerra Mundial. Então, não tinha homens para trabalhar na indústria para produzir armas. Inicia-se, então, o processo de participação das mulheres no mercado de trabalho. E eu quero, um objetivo da minha ação, eu quero que o aluno compreenda essa participação a partir desse momento. Então, eu tinha um problema, porque eu não tinha armas suficientes, eu precisava de mão de obra, eu tinha as mulheres. Então, há uma inserção das mulheres. Então, eu gostaria que os estudantes compreendessem quando as mulheres entram para o mercado de trabalho, principalmente na indústria. E aí, eu consegui, então, alcançar esse meu objetivo geral? Essa é a questão que eu vou levantar e, ao final do projeto, vocês vão compreender se alcançou ou não o objetivo da sua ação. Apresentar reflexões sobre aprendizagens construídas com o desenvolvimento dessa ação de extensão. Ou seja, qual essa relação com sua futura atuação profissional? Será que nós, professores, né, futuros educadores que vocês serão, qual é a nossa relação? Qual é a minha função enquanto professor, enquanto professora? Eu consegui alcançar os meus objetivos? Então, é importante destacar essa reflexão, principalmente dentro dos objetivos alcançados. Então, tanto para vocês que estarão aplicando a ação na escola, junto aos alunos, junto à comunidade escolar, como para os estudantes. Porque muitas vezes vocês estarão tendo contato com esses alunos e verão, olha, eu quero ser uma administradora, eu quero ser uma advogada, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, e ali vocês vão observar principalmente essa participação dos estudantes frente aos seus objetivos futuros, o que eles estão esperando para o futuro de suas vidas. Então, é importante trazer reflexões sobre aprendizagens construídas com o desenvolvimento dessa ação de extensão, a sua relação também com a futura atuação profissional. Então, essa autoavaliação que vocês farão, consegui alcançar os meus objetivos? Houve engajamento? Os estudantes compreenderam o que eu queria transmitir?
Então, também vai colocar os alunos para pensar no futuro, qual a relação que eles querem, né? Qual profissão que eles querem seguir. Se eu faço um debate, olha aí, você tem potencial, você tem argumentação para ser um jornalista, para ser um advogado, você tem o domínio sobre questões de saúde, pode ser um médico, um enfermeiro, outros têm habilidades para o desenho, para projeções, pode ser um arquiteto, um engenheiro, é um médico e por aí afora. É levantar também questões para que os nossos estudantes instiguem o futuro, para que instigue possibilidades futuras para as suas vidas e para vocês também. Então, é importante para desenvolver habilidades, para observar que professor eu quero ser, quais relações com a minha futura atuação enquanto um profissional da educação. Lembrando sempre que nós dialogamos interdisciplinar. É interessante também, desde o início, desde o planejamento, do levantamento, é importante vocês listarem todas as referências citadas no relatório de acordo com as normas da ABNT 10.520 de 2023. Então, consultem a norma, observem, sigam a norma. Ela é importante para vocês, porque as normas da ABNT seguem agora um percurso acadêmico de vocês em todas as disciplinas, na produção de relatórios, nas apresentações. É importante vocês irem se familiarizando com as normas e virar uma rotina. E no portfólio precisa também aparecer quais referências utilizaram para produzir as referências. Eu utilizei uma foto, foi minha produção, eu que tirei a foto, eu que fiz o scanner de tal atividade, pode colocar abaixo fonte produzida pelo autor do portfólio. Então, é importante vocês irem desenvolvendo essas habilidades. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de modelos de portfólio. Esse portfólio está nas referências também. Tem uma infinidade de atividades que é bem interessante que vocês podem utilizar como exemplo e depois trazer para o portfólio de vocês. Aqui é um modelo, olha, então nós tivemos uma atividade, história da arte. E aí, qual era o objetivo de aprendizagem geral com essa atividade? Reconhecer, respeitar e valorizar no âmbito familiar, escolar, no âmbito familiar, escolar e regional, a diversidade cultural. Então, eu trago a imagem da escultura etrusca da loba capitolina, que foi feita em torno do século XI ao século XII, e o tema é a criação de Roma. Qual é o objetivo geral de conhecer, de compreender a questão mitológica também daquele período, da criação de Roma? Então, nós temos essa criação mitológica que foi pensada. Então, eu trago para os alunos essa imagem, essa foto, e vou fazer uma discussão sobre essa imagem que se faz presente no imaginário dos romanos. E aí, qual material eu vou precisar? Caderno, lápis, computador e um aparelho com acesso à internet. Então, como vocês viram, eu trago, então, elementos, eu vou aplicar essa atividade ao sexto e ao sétimo ano, e eu trago elementos que vão enriquecer o meu projeto. Então, eu tenho uma fotografia, eu tenho uma escultura, eu vou trabalhar a história da arte. Aqui, seguindo, a história da arte é um conteúdo muito vasto e complexo, pois acompanha todo o desenvolvimento do ser humano. Então, ou seja, eu vou trabalhar com essa complexidade da história da arte e como eu farei isso? E aí eu trago para o meu estudante, vamos participar? Então, vai acessar o link e aí o aluno vai ter acesso a todo esse conhecimento produzido dentro da história da arte. Diferentes tipos de linguagem, como que o homem se comunicava em outros momentos, como era reproduzida essa mitologia, como era reproduzido essa arte. Então, aqui a professora propôs, então,
acesso a essa matéria para conhecer as diversidades linguísticas, as expressões, a comunicação humana, e após a leitura dessa indicação, o aluno iria fazer, então, um quiz, onde teria que responder questões relacionadas ao texto. Então, aqui, como vocês viram, é uma produção, então, o objetivo geral da atividade era que os alunos tivessem contato com a história da arte, nesse caso específico, com a formação de Roma, e após isso, após esse conhecimento, após a leitura, o contato com esse conhecimento, os alunos iriam desenvolver, então, um quiz para ver se eles conseguiram alcançar, então, esse conhecimento. Um outro exemplo é sobre a arte rupestre. Essa foi pensada pela professora Laura Aidar, onde ela vai pensar, olha, qual que era o objetivo dessa ação? Apreciar manifestações artísticas ao longo da história da humanidade e suas influências e contribuições com o instrumento de transformação social. Então, qual era, principalmente, o objetivo da professora? Demonstrar como que as pessoas, a humanidade, antes do letramento, como que elas reproduziam o conhecimento, como elas registravam a sua história. Então, o homem já tinha preocupação de demarcar, de deixar registrada a sua história. E também ela tinha um objetivo, principalmente, de apreciação. Olha lá, começa com apreciar o verbo, né? O objetivo dela, apreciar essa obra artística, então, ao longo da história. Então, para mostrar. E hoje nós temos possibilidades, nesse portfólio que está também disponível para vocês, vocês podem observar que nós temos museus, temos visitação online desses locais, virtual. Então, vocês podem proporcionar aos estudantes como não é possível levá-los até, bem provável que não seja possível nesse momento levá-los até um espaço como esse, geralmente é em outras cidades, outros espaços, você pode proporcionar, então, uma visita virtual, que é muito interessante, os alunos gostam. Então, a professora pensou essa atividade para alunos do 7º e 8º ano, para pensar essa atividade. E como ela faria isso? Então, qual material ela ia precisar utilizar? Olha, caderno, lápis, computador e um aparelho com acesso à internet. Então, como participar dessa atividade? Então, primeiro, ela pediu para acessar esse link, para conhecer toda a época, a produção do período paleolítico e neolítico da história. Então, conhecer o que foi produzido, para que os alunos vislumbrem o que era produzido tanto no Brasil como no mundo. E a partir dessa atividade, também os alunos iriam responder um quiz, onde essas questões eram relacionadas ao texto que eles tiveram acesso. E aí ela deseja, né, bons estudos, boa pesquisa. É interessante porque o aluno ele vai ser um estudante também participativo do processo educacional. E ele vai estar lá. Então, não adianta, é importante o professor pensar, olha, eu posso levar uma aula expositiva, mas o aluno também tem que ser participativo, protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Também temos um outro exemplo aqui, a abolição da escravidão no Brasil. Qual é o objetivo que a professora pensou? Identificar os principais grupos que participaram do movimento abolicionista brasileiro e suas principais estratégias de luta. Refletir sobre o processo gradativo de abolição no Brasil por meio de análise de fontes históricas. A professora pensou o objetivo geral, né? E ela desmembrou em 2 objetivos. O primeiro é identificar os grupos e depois era refletir sobre o processo gradativo de abolição. Pensou nas 2 turmas, 8º e 9º ano, e pensou em etapas. Ela já pensou de uma maneira diferente das outras atividades. Então, ela queria primeiro essa compreensão do movimento abolicionista e o fim da escravidão,
E quais seriam, então, os recursos que utilizaria? Caderno, lápis, borracha, caneta e um dicionário. Como fazer essa atividade? Então, a primeira etapa, olha lá, vamos participar? O que você lembra sobre a abolição da escravidão no Brasil? Em um papel, escreva de forma em tópicos tudo o que você lembra que estudou até hoje. Então, a professora faz aqui um levantamento prévio sobre o conhecimento e guarde esse documento. Nós vamos ver depois da outra etapa, da segunda etapa. Então, é importante para observar e fazer os alunos observarem e colocarem no papel o que eles aprenderam ao longo da sua formação acadêmica, que são alunos do 8º e 9º ano. O que vocês já ouviram? O que vocês estudaram sobre esse tema? Já na etapa 2, a professora traz uma fotografia, uma imagem. Olha lá, considerando tudo o que você leu, porque após esse primeiro levantamento prévio, ela indica uma leitura de um texto, ela passa essa leitura para que os alunos leiam e vai para a segunda etapa, que seria o quê? Considerando tudo que vocês sabem, tudo que leu, você vai analisar essa imagem. Olha só, então eu tenho um texto, eu tenho uma leitura de um texto acadêmico, pode ser um resumo, pode ser uma observação para que os alunos tenham conhecimento, um artigo científico, enfim, um texto paradidático de uma maneira mais lúdica para que o aluno consiga entender. E após isso, eu trago uma fotografia. O que vocês veem nessa imagem? Então, a professora coloca lá as questões. Que figuras estão representadas, então, nessa imagem? Considerando o contexto da publicação da imagem, assim como o título e a legenda, o que pode-se dizer sobre a intenção do autor com essa caricatura, com isso que foi produzido? Então, a professora vai questionar. Então, é uma análise fotográfica. O historiador, o professor de história, o professor de história da arte, ele desenvolve essa habilidade no estudante de olhar e analisar contextos históricos também. O que essa imagem diz sobre esse acontecimento histórico? Qual é o papel de que está no centro da imagem? Aqui, no caso negro, em relação ao processo de abolição. Então, como vocês observaram, a professora pegou a imagem, colocou questões importantes para levar aos estudantes uma reflexão, porque ele estará desenvolvendo habilidades também da análise fotográfica, da análise do contexto histórico aqui, no caso da abolição da escravidão no Brasil. Portanto, vocês podem trazer com atualidade a participação e a presença do negro na questão política, na democracia, vocês podem trazer questões éticas, pode discutir as questões de cota. Então, tem uma infinidade de possibilidades de temas que vocês podem relacionar com um evento histórico, como a questão da abolição da escravidão, à atualidade. Então, é uma possibilidade também de questões que vocês podem trabalhar, que são exemplos que vocês vão seguir e depois vão trazer no relatório de vocês. Então, o portfólio de vocês irá ficar rico com esse tipo de informação, a imagem, as questões que foi trabalhadas e após os resultados, então, que vocês alcançaram ao longo do desenvolvimento, então, do projeto. Aqui estão as referências da nossa aula de hoje. É importante destacar que aqui eu trouxe também a referência com o link desse portfólio, que tem várias atividades, inclusive com respostas das atividades, com sugestões. É bem interessante, atual, que vai enriquecer e possibilitar vocês construírem o portfólio de vocês a partir dessa construção, a partir da construção, então, do portfólio da ação que vocês desenvolveram no contexto escolar, lembrando sempre com uma temática transversal contemporânea. Então, desejo muito sucesso na ação de vocês,
Tenho certeza que farão um portfólio com muita riqueza de detalhes, trarão as imagens, trarão as atividades desenvolvidas e farão um relatório com muita excelência. É só seguir o check-out de presença do módulo 3, unidade 1 e 2, que eu tenho certeza que terão muito êxito na disciplina, na ação de extensão e farão um portfólio com muita riqueza de detalhes. Desejo bons estudos e até a próxima aula.